Apa, bagaimana permulaan dia? Bagaimana boleh terdetik untuk menjadi seorang content creator? Boleh Sam Codder. Ambil Sam Codder sebagai aku punya inspiration. Okay, Ahmad ni memang sebiji lah tiru Sam Codder. Sejam muito bem-vindos ao módulo 3 e hoje nós vamos aprender a importância do storytelling e como construir um roteiro que faça sentido, que prenda a atenção do seu telespectador. Tomando um cafezinho que o Johnny fez pra mim, porque esse assunto ele vai ser bem profundo e eu preciso de toda a sua atenção. Pessoal, olha, o roteiro, quando a gente fala de roteiro, como que eu começaria um roteiro, tá? Ali quando você senta, você precisa conhecer a história do seu cliente. Você precisa conhecer a história que você vai contar. Então, nós não começamos um roteiro de qualquer forma, de qualquer maneira. Vou usar um exemplo, tá? Teve um cliente que me chamou, representante da marca de tênis Under Armour. O nome dele é Felipe Segantini. E o Felipe, ele entrou em contato comigo, né, pedindo um orçamento. E ele queria fazer uma publi comigo, onde nós mostrássemos um tênis específico da Under Armour, que é um tênis de performance, tá? Um tênis de montanha. E eu perguntei pra ele como que ele gostaria de construir essa história. E ele falou comigo assim, cara, eu acho bacana a gente ir junto lá na loja para buscar o tênis e tal. Eu entendi o que ele queria e eu comecei a pensar em formas de contar essa história. Eu poderia muito bem fazer um vídeo dramático falando da dor. Primeiro você tem que trazer uma dor, depois você vai trazer uma promessa e depois você vai iniciar uma história. Então, sabendo disso, eu decidi começar o vídeo comigo saindo, né, ali do prédio, uma câmera me filmando e o vídeo começa assim, o telespectador já começa a ficar ansioso assistindo o vídeo porque não sabe o que está acontecendo. Então, o vídeo já começa com aquele ar de suspense, de o que tá acontecendo. E aí no início do vídeo eu falo assim, que é isso, cara? O que tá acontecendo? Tal, alguém veio me buscar. E aí quando eu chego lá fora, o Felipe me recebe e ele fala, cara, quero te levar para conhecer uma coisa bem bacana, vamos lá comigo. E aí a gente entra no vídeo e as pessoas que estão assistindo não sabem o que vai acontecer, não sabem do que o vídeo se trata. E aí galera, a Under Armour me chamou para uma experiência, não sei o que é não, vambora, né? Joia, irmão? Cara, você tá preparado? Ah, não sei. Cara, a Under Armour Brasil te convidou, através da minha representação, para conhecer um lançamento da Under Armour, irmão. Bora? Então, percebe que nesse roteiro, a gente começou a revelar aos poucos, durante o vídeo, o que estaria acontecendo. E a gente não já colocou de cara o que o vídeo ia se tratar e boa. Não, por quê? Porque senão o telespectador ia sair do vídeo. Então ali eu comecei a usar, você percebe que no vídeo tem bastante jogo de câmera, entendeu? Eu coloquei uma câmera ali dentro do carro, o Johnny foi comigo filmando, ele tava gravando com uma câmera, ele tava monitorando o áudio, tá? Ali no fone de ouvido dele. Nós microfonamos o carro inteiro, tinha um microfone com o Felipe, tinha um microfone comigo, e quando nós chegamos na loja, eu pedi pro Felipe entrar lá na loja, avisar pro pessoal que a gente ia começar a gravar. O Johnny entrou, posicionou algumas câmeras, né, durante o período que eles chegaram na loja primeiro e depois eu entrei. E aí ali a gente deixa um ambiente muito intimista, porque ali o próprio vendedor ele começa a interagir com a gente, né, falando a respeito do tênis, e ali eu experimento tênis. Enfim, foi um vídeo muito bacana, curto, que conseguimos mostrar o que de fato era o propósito do vídeo, né? E a gente conseguiu usar um roteiro básico, mas assim ainda gerando uma curiosidade e um desejo do cliente, do telespectador continuar assistindo o vídeo, tá? Então, pessoal, vou dar um exemplo aqui. Você foi contratado para gravar uma loja de roupa e aí o cliente quer gravar um institucional dessa loja. O que eu gosto muito de fazer? Eu chego na loja, sento com o cliente na minha frente assim e falo, cara, me conta a sua história. Como que você começou a loja? Como é que foi chegar até aqui? Teve dificuldades? Teve barreiras? Pessoal, 80%, tá, dessas conversas que eu tenho com os clientes, eles choram, eles se abrem, eles começam a contar, cara, foi difícil demais, cara, cheguei até aqui e tal. Teve um cliente que ele até teve câncer, ele conseguiu vencer o câncer.
E a loja era uma realização de um sonho na vida dele. Então, pessoal, percebe que existem vários detalhes que ainda não são expostos pelo cliente, que fazem toda a diferença de você saber, porque isso interfere diretamente no roteiro. Se eu não soubesse dessas informações do cliente, com certeza eu iria fazer um vídeo ali raso. Eu iria ali fazer um vídeo onde falasse que, pô, o cara tá feliz ali pela loja dele e tal. E aí, quando eu sento e eu tenho essa conversa com o cliente, eu conheço um pouco da história dele. Porque o cliente, ele não tem ideia na cabeça dele. Ele sabe do que ele quer falar, mas ele não sabe como falar. E o seu papel como profissional, como videomaker, é conduzir o seu cliente àquilo que ele quer passar para as pessoas. Só que existe uma forma certa de fazer isso. Então, usando esse exemplo dessa loja, eu coloquei esse cliente na posição de 90 graus, como a gente aprendeu, e eu deixei ele falando ali 10 minutos gravando, e eu pontuei para ele tópicos que eu gostaria que ele falasse, para ele não ficar perdido. Porque ali, gente, 80% dessas gravações o cliente vai começar a falar, aí ele vai entrar no assunto da avó dele, que a avó dele fez isso, foi isso. Tem coisas que são irrelevantes, e aí durante a edição você vai cortar, né, e vai tirar as partes que não nos interessam. Então, por exemplo, ele começou a contar a questão do câncer, e aí eu vim com uma trilha sonora dramática, trazendo peso para a cena. Então, pessoal, a gente tem que entender que pessoas se conectam com pessoas. E é muito importante a gente gerar uma conexão com o nosso cliente. A gente gerar uma conexão até com o telespectador que está assistindo. Então, quando a gente começa a vir por esse lado dramático, nesses tipos de situação, de pô, gente, inauguração de uma loja de roupa. É ali um momento feliz na vida do cara, o cara passou por N situações, então quando a gente usa esse lado dramático, sensibilizando o telespectador, a gente consegue prender muito mais a atenção da pessoa, porque ela fica presa no vídeo. Ela começa a gerar uma conexão com a pessoa ali que está contando a história, né? Dá mais um golinho de café aqui, porque, né? Então, pessoal, Johnny, eu tô começando a gostar de café sem açúcar. Você tá conseguindo, né, Varão? Fazer um... Ó, gostei mesmo. Bom, né? Do lado do café da força. Rapaz, faz mais um. Esquentar aí. Gente, espera só um minuto. Fiquei viciado no café aqui. Então, pessoal, é muito importante você sentar com o seu cliente e tomar um café com ele. Escutar a história dele. Aprender com ele. Isso aí faz toda a diferença. Eu vejo diversos videomakers chegando com o cliente. E aí, beleza? Vamos gravar? Vamos lá, pela o cara, pum, faz o treino de qualquer jeito ali. E outra coisa, pessoal, o cliente, às vezes, ele não tá familiarizado com câmera. Ele não tá familiarizado com esse ambiente de gravação. Confesso que nem eu. A sorte que eu tenho, sim, facilidade de falar, de conversar e tal, mas aqui foram várias gravações que deram errado, que vocês não veem. Aí vocês estão vendo o vídeo cortadinho, bonitinho, editado, com intro, com colorização. Nós vamos aprender a... Fala, rapaziada! Ó, seja muito bem-vindo. Esse é o primeiro curso. Mas por que a gente para o nosso tempo? Por que a gente dedica o nosso tempo em produzir algo bem feito? Porque essa é a nossa essência, entendeu, pessoal? Então, o roteiro, ele vai te ajudar até ali na organização do seu vídeo. Quando você sentar para editar, você vai saber editar da forma correta, não vai ficar takes perdidos. Então, é muito importante você aprender, né, as emoções, usando elas da forma correta e escrevendo, anotando no papel. Então, por exemplo, como que eu anoto? Cara, você vai sentar com o cliente e vai ouvir a história dele primeiro. Depois, você vai pegar um caderno e vai começar a anotar os pontos importantes que é legal você colocar no seu vídeo. Então, por exemplo, a questão do câncer, você anota, falar do câncer. Embaixo você vai anotando, porque você vai separando por tópicos e depois você vai sentar com o seu cliente, bota ele em 90 graus, bota a câmera para filmar ali do lado e vai começando a fazer perguntas para ele. Deixa ele olhar para você. Ele vai até esquecer que está gravando. Então isso aí são táticas usadas para você conduzir o seu cliente dentro do seu roteiro, beleza? Vamos para a aula 2.